Olá, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à resolução de questões do Enem a título de revisão e escolhemos o Enem 2019, caderno 1, caderno azul, né, para a gente poder resolver algumas questões dele, né? E hoje nós começamos pela questão 61. Vamos ler a questão. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo, voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar a centros de excelência também pode ajudar. Bom, pessoal, essa questão ela trata do intercâmbio estudantil, né? Que é uma coisa que já muito se faz, né? O Japão foi um país que fez muito isso no pós-guerra, incentivar, financiar a ida de estudantes para grandes universidades no mundo, né? Onde eles puderam absorver conhecimento, know-how, né? Participar de pesquisas e depois retornam ao país, né? E contribuem para o avanço da ciência, das pesquisas no seu país de origem, né? Quer dizer, você é financiado num dado momento, mas depois você dá um retorno. Claro que tem que criar políticas para que esse estudante não fique por lá, né? Então, incentivo que ele volte, a possibilidade de ter uma carreira na área científica, na área de pesquisa, na área educacional, né? Para que você possa reter esses cérebros, né? Porque aí o cérebro, ao invés de ter uma fuga de cérebros, você pode ter uma circulação de cérebros, né? Porque, a princípio, caracteriza que está tendo uma fuga de cérebro, né? A pessoa está indo embora do país, mesmo que seja para estudar, com a chance de muitas vezes participar de uma pesquisa, se envolver com um centro de pesquisa, ser contratado por uma empresa e não voltar mais, né? Então, para que você garanta a circulação de cérebro, né? Você precisa criar mecanismo no país de origem para atrair de volta, para fixar essa mão de obra mais qualificada que se formou, né? A Índia faz muito isso, a China faz muito isso. O Brasil teve um programa interessante, que é o Ciência Sem Fronteira, né? Que patrocinou a ida de estudantes para vários países, né? Com a expectativa, né, de que eles pudessem fazer um intercâmbio e fizessem uma contribuição. Geralmente você tem esses programas atendendo programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? A famosa formação sanduíche, né? O cara faz um pedaço do país de origem e o resto ele faz num país fora, né? E recebe bolsa. No Brasil a CAPES, né, responde por isso, né? Ofertar essas bolsas, né? Mas o Brasil é um dos grandes países em termos de intercâmbio estudantil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos nós somos um dos 10 maiores a mandar estudantes para os Estados Unidos, né? Estados Unidos e França são dois lugares que recebem muito estudante brasileiro, mas também a Alemanha, Portugal, né? Outros países também, mas os Estados Unidos são assim, um grande destino do intercâmbio estudantil brasileiro, né? Só que esse programa precisa ser bem acompanhado, bem amarrado, para que o estudante realmente, quando voltar, dê retorno, né, ao país, né, ao progresso científico do país, né? E não faça mau uso do dinheiro público, né? Porque também há casos de estudantes que fazem mau uso, que não estudam o que deveriam, não se dedicam como deveriam, quando retornam não contribuem, né? Então tem que haver um programa que permita essa contribuição mais concreta, ok? A questão diz o seguinte: as medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Então, essa coisa de fazer intercâmbio estudantil, estimular o estudante a ir estudar fora, né, é para conter transferência de refugiados? Não, né, pessoal? Porque não se trata de refugiado. Refugiado é que está fugindo da guerra, da fome, da perseguição, né? Não é o caso aí. Deslocamento sazonal, conter deslocamento sazonal. Sazonal é aquele deslocamento que acontece com mudança de estação, né? Periódico, não é o caso, né? Movimento pendular é aquele diário, ida e volta, centro, periferia, periferia, centro, né?
também não tem nada a ver com isso. Fuga de cérebros, é isso aí, né? E o último, fluxo de retorno. Não, fluxo de retorno são migrações de retorno, não está diretamente relacionado com isso aí, né? Migração de retorno é a pessoa que se deslocou para uma área, busca trabalho, de melhoria de vida, e depois ela retorna à sua área de origem. Poderia levar você a confundir um pouco, mas aí nós estamos falando para reter, né? Você não está querendo reter o fluxo de retorno. Você está querendo reter a fuga de cérebro, né? Qualificando para que esse cara fique no país e tenha boas condições de trabalho no seu próprio país, né? Não é isso? Quer dizer, garantir, conter a fuga e garantir a circulação de cérebro, né? Que a gente chama, né? Tranquilo? Então essa é a questão 61. Questão 62. Ela fala de uma lei, a lei das terras, né? Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Então, pessoal, isso aí é um trecho da Lei das Terras de 1950. Essa lei ela veio em resposta a uma outra lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu o tráfico negreiro. Por pressão dos ingleses, né, que estavam trabalhando para terminar o tráfico no mundo, em função da Revolução Industrial, da necessidade de aumentar mercados, né? Os ingleses passaram a pressionar nesse sentido. E a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico. Então não se podia trazer novos escravos ao Brasil, por exemplo. E aí precisava-se de uma mão de obra que substituísse o escravo. E naquela época havia uma certa facilidade de ocupar terras no Brasil, né? Aquelas famosas sesmarias, né, do passado, elas tinham sido subutilizadas e havia muita terra sem título, desocupada, chamadas terras devolutas, né? E havia muito a instituição da posse, né? Os posseiros, grandes e pequenos, né? Então essa lei ela começa a proibir o sistema de posse. Ela diz que a terra só pode ser adquirida por compra, pagamento à vista, e os preços foram fixados acima do preço médio do mercado. Então foi uma lei, a Lei das Terras, que veio para limitar o acesso à terra. Por quê? Porque as pessoas não podendo ter acesso à terra se transformariam em empregadas nas fazendas, substituindo os escravos, né? É uma lei que reafirma o caráter latifundiário que o Brasil tem desde a época das Sesmarias, né? Então não contribuiu em nada para o Brasil ter uma melhor partilha da terra, da riqueza e do poder, né? Aí, essa é uma das nossas raízes, da nossa desigualdade, né? O Brasil é um dos mais desiguais do mundo. Nos Estados Unidos, em 1862, mais ou menos na mesma época, o famoso Homestead Act, né? Lincoln doou terras a oeste do meridiano de 100 graus a oeste, né? Para quem lá chegasse, tomasse posse e ficasse lá por 5 anos cuidando da terra. Ele doou terras, até 160 acres. Então, quer dizer, isso contribuiu para uma melhor partilha da terra, da riqueza, para um país menos desigual lá nos Estados Unidos, né? Enquanto isso, nós limitamos aqui o acesso, né? Quais são os itens, então? Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na mercantilização do trabalho livre. Que é você ter o trabalho livre como uma mercadoria, né? Retração das fronteiras agrícolas, demarcação dos territórios indígenas, concentração da propriedade fundiária, expropriação das comunidades quilombolas. Então resultou em quê, pessoal? Concentração da propriedade fundiária, né? Reafirmando o caráter latifundiário do Brasil, ok? Então essa é a questão 62. E o Brasil se mantém até hoje como um país com muita desigualdade. A distribuição da terra, a distribuição da renda, né? Nós temos um grande número de propriedades rurais em uma fatia de terra muito pequena e metade das terras brasileiras na mão de um pequeno número de proprietários, de grandes proprietários, né? Então o Brasil tem uma grande desigualdade, o que leva a conflitos agrários, o que levou as ligas camponesas, o movimento sem terra, né?
na trajetória brasileira você tem um histórico, né, marcado por confrontos, né, pela posse da terra, principalmente atualmente na região da Amazônia, algumas áreas do Nordeste brasileiro, do Centro-Oeste, né, com muita violência. Né. Tranquilo? Beleza, pessoal? E aí vem todo aquele discurso da reforma agrária, né, que aí demanda que o Congresso regularize a lei de reforma agrária, aí os congressistas, boa parte da bancada ruralista tem muito peso no Congresso, não permite que esse tema avance, né? A reforma agrária passa por custos para o Estado, que tem que desapropriar a terra, tem que financiar a agricultura familiar, né? E aí é uma questão complexa, né? As forças não conspiram a favor de reforma agrária no Brasil, né? De divisão de terra e de renda no Brasil. Ao contrário, conspiram para concentrar mais ainda, né? Terra, renda e poder e patrimônio, ok? Vamos para a próxima questão, a questão 63. Ela tem dois textos. Texto 1. A adesão da Alemanha à OTAN. A adesão da Alemanha Ocidental à Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, há 50 anos, teve como pano de fundo o conflito entre o Ocidente e o leste da Europa e o projeto da integração europeia. A adesão da República Federal da Alemanha foi um passo importante para a reconstrução do país no pós-guerra e abriu o caminho para a Alemanha desempenhar um papel relevante na defesa da Europa Ocidental durante a Guerra Fria. Então, o texto 1 fala da adesão da Alemanha Ocidental à OTAN, né? E o que isso representou. Texto 2, a OTAN discute medidas para deter os jihadistas no Iraque e na Síria. O regime de terror imposto pelos islamitas radicais no Oriente Médio alarma a OTAN tanto ou mais que a Rússia, ainda que a estratégia para detê-los ainda seja difusa. O avanço do chamado Estado Islâmico, que instalou um califado repressor em zonas do Iraque e da Síria, comandou boa parte das reuniões bilaterais que mantiveram os líderes da Organização Atlântica no país de Gales. Então eles estão falando aí de dois momentos da OTAN, né? O momento lá dos anos 50, que a Alemanha Ocidental aderiu à OTAN, e o momento mais atual em que a OTAN está preocupada com a expansão do jihadismo, especificamente do Estado Islâmico, no Oriente Médio, né? Quer dizer, mostrando a OTAN em dois momentos da história, né? E citando, inclusive, que a OTAN se preocupa com a questão dos islamitas radicais, tanto quanto mais se preocupa com o poderio russo. Assim como a Rússia também se queixa, né, do avanço que a OTAN promoveu pós-final de Guerra Fria, pós-dissolução da União Soviética, né, quando a OTAN avançou para dentro do leste europeu. Antigas repúblicas soviéticas como Letônia, Lituânia e Estônia passaram a integrar a OTAN. Antigos satélites soviéticos como Polônia, República Tcheca, Bulgária, Romênia, Hungria, né? Eslováquia, tudo isso passou a integrar a OTAN pós-Guerra Fria, né? E isso tem preocupado muito a Rússia, né? Geórgia e Ucrânia já manifestaram, né, outrora seus interesses por aderir à OTAN, inclusive isso levou uma reação mais contundente da Rússia, né, desencadeando conflitos, né? Na Geórgia, a Rússia em 2008 chegou a invadir o país, a pretexto de proteger minorias russas no país, né, e desestabilizou o país, e depois desestabilizou também o leste da Ucrânia, anexou a Crimeia, né? Quer dizer, como reações a dois países que fazem fronteira direto com a Rússia atualmente, ex-repúblicas soviéticas, né? E que estariam simpatizando com a ideia de aderir à OTAN, né? Além do avanço da própria União Europeia que está acontecendo naquela região. Ok? Então, só para a gente lembrar. Lembrando que a OTAN foi criada em 1949, de certa forma foi uma resposta que o Ocidente deu à bomba atômica dos soviéticos, né, que foi anunciada em 49, e aí criou-se uma aliança militar transatlântica que reunia Canadá e Estados Unidos de um lado e países da Europa do outro, entre eles
Portugal, Itália, Reino Unido, França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islândia, né? São os fundadores da OTAN. Depois a OTAN, aderiram à OTAN a Grécia, a Turquia, dois países muito estratégicos ali na saída do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, né? Por onde os russos saem para os mares quentes, né? Mais tarde veio a Espanha, em 55 a Alemanha, né? E quando terminou a Guerra Fria, que a União Soviética se espatifou, aí avançou-se por Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Montenegro, né? Mais recém adesão foi da Macedônia do Norte, né? Que é um país que se originou da dissolução, assim como o Montenegro, né? Assim como a Eslovênia, né? Um país que resultou da dissolução da Iugoslávia, né? Albânia, então assim, vários países que eram do campo de influência da União Soviética e atualmente deveriam estar mais sob o olhar russo, né? Passaram para o lado de lá, para a OTAN, né? E um detalhe, quando a OTAN foi criada, a ideia era ter um pacto de reação mútua em caso de ataque a algum dos membros, né? Com isso, isso era uma resposta à bomba atômica soviética, né? Que se o soviético ameaçasse algum país europeu, que ainda não tinha bomba atômica, o americano poderia responder em nome desse país, né? Que a reação é mútua em caso de ataque a um dos membros, né? Comando unificado, inclusive a França, do Charles de Gaulle, depois rompeu com esse comando unificado, não aceitou, né? Até porque a França tinha um projeto próprio de ter sua própria bomba atômica, né? E divergia dos Estados Unidos nesse sentido. Foi um racha que teve aí dentro da OTAN, né? E em 55, quando a Alemanha Ocidental aderiu à OTAN, os soviéticos entenderam que eles tinham ido longe demais, né? Porque a OTAN chegaria às portas do bloco soviético, eles estavam frente a frente com a Alemanha Oriental, né? A Alemanha estava dividida da Guerra Fria, você lembra disso. E a resposta que os soviéticos deram à adesão da Alemanha à OTAN em 55 foi criar o Pacto de Varsóvia, né? Um bloco militar de reação mútua também, em caso de ataque a um dos membros. É uma resposta, né? E o Pacto de Varsóvia era a União Soviética, Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, né? São os países que compunham o pacto militar dos socialistas ali na Europa, né? E essas duas forças nunca se confrontaram, né? O Pacto de Varsóvia, na verdade, foi usado para conter movimentos dentro do bloco socialista, né? Em 56, tropas do Pacto invadiram a Hungria e esmagaram o movimento de liberalização, que queria mais liberdade em relação ao controle de Moscou. E em 68, a Primavera de Praga, tropas do Pacto invadiram a Tchecoslováquia, Praga é a capital, hoje da República Tcheca, e esmagaram a famosa Primavera de Praga, que queria um socialismo com face humana, né? Então, o Pacto de Varsóvia só foi utilizado na Guerra Fria contra os seus próprios integrantes para contê-los, né? Conter movimentos em seu interior. E a OTAN também só usou suas forças pós-Guerra Fria, na Guerra da Iugoslávia, na Guerra do Afeganistão, na Guerra da Líbia, que derrubou o Muammar Gaddafi, né, na era do Obama, né? Então a OTAN também só foi utilizada após a Guerra Fria, né? Ok? Bom, sobre essa questão, as diferentes estratégias da OTAN, demonstradas nos textos, são resultantes das transformações, né? Quer dizer, a OTAN, no momento, adesão da Alemanha Oriental frente ao bloco soviético, e a OTAN querendo conter o jihadismo do Oriente Médio. Essa mudança, né, que teve, são resultantes das transformações na composição dos países membros, na localização das bases militares, na conformação do cenário geopolítico, na distribuição de recursos naturais ou na destinação dos investimentos financeiros. Bom, pessoal, de todos, o que teve, que mudança teve de uma era para outra, né?
o cenário geopolítico, né? Saímos de um mundo bipolar, onde o grande inimigo dos Estados Unidos era a União Soviética e vice-versa, para um mundo multipolar, onde o terrorismo emergiu como uma força e passou a ser uma preocupação da OTAN, que a princípio tinha sido criada para se opor ao bloco soviético, mas perdeu essa função quando acabou o mundo socialista da Europa, quando desmoronou a União Soviética, quando acabou a Guerra Fria. Né? Ok? Então seria realmente uma transformação na configuração do cenário geopolítico, letra C. Ok? A próxima questão 64, traz um trecho de uma música do Chico Buarque, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Então, está falando das origens ali, né? E essas origens envolvem diferentes estados brasileiros, né? Então aí eu suponho, né? O pai é paulista, o avô pernambucano. Então, um nordestino que migrou para o sudeste, para ter um filho no sudeste, né? Meu bisavô mineiro, quer dizer, o pai do avô, por sua vez, era de Minas, né? Então, assim, o pai do avô era de Minas, o avô era pernambucano, então o mineiro teve que ir para o Nordeste, né? E o nordestino depois veio para São Paulo, né? E antes disso tudo, o tataravô era baiano, quer dizer, então um nordestino que foi ter um filho em Minas, um mineiro que foi ter um filho em Pernambuco, um pernambucano foi ter um filho em São Paulo. Então, estamos falando de mobilidade interna no Brasil, né? Então, vamos ver a questão 64. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Migração interna? Sim, né? Essa é a letra A. População relativa? Não, população relativa é número de habitantes por quilômetro quadrado. Tem nada a ver. Expectativa de vida? Não se fala sobre isso. Né? Expectativa de vida ao nascer é quantos anos uma pessoa tem chances de sobreviver naquelas condições, né? Máximo que ela consegue sobreviver, né? É chamada expectativa de vida. Taxa de mortalidade? Não. Aí é o número de pessoas que morrem por 1.000 habitantes, né? Ao longo de um ano numa determinada região. Índice de fecundidade? Não. Aí é o número de filhos por mulher, né? Então a questão se refere à letra A, migração interna, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 74 agora. Embora os centros de decisão permaneçam fortemente centralizados nas cidades mundiais, as atividades produtivas podem ser desconcentradas, desde que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas e os centros de gestão e exista a disponibilidade de trabalho qualificado e uma base técnica adequada às operações industriais. Pessoal, essa questão está falando sobre a divisão internacional do trabalho no mundo de hoje, né? Quer dizer, desde o advento da internet, o progresso das telecomunicações, o progresso nos transportes, né? Que estreitaram-se as distâncias no mundo no tocante à produção, né? Quer dizer, hoje você pode descentralizar a produção, inclusive partindo a produção de um produto em diversas regiões, né? Buscando, obviamente, o que for mais vantajoso a quem produz, né? As vantagens locacionais, né? E isso passa por legislação, por mão de obra qualificada, por menos burocracia, por uma melhor logística para distribuir o produto, né? Por uma boa conectividade, né? Por incentivos fiscais, né? São vários os elementos, né? Que tornam uma região atrativa para se tornar uma base produtiva. Quem nas últimas décadas, né? Se tornou uma região extremamente atrativa foi a Ásia. A Ásia se tornou uma grande base de produção mundial. A China se tornou o grande elo de produção dessa cadeia global, né? Mas não só, ali o Sudeste Asiático, aqueles tigres asiáticos, né? Tanto os antigos como os novos tigres, né? Tailândia, Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã, né? Os tigres mais jovens, os
tigres antigos, Taiwan, Hong Kong, Singapura, né, Coreia do Sul, né, que foram plataforma de exportação de produtos japoneses a princípio, né, e hoje esses países também servem muito aos interesses, principalmente esses novos tigres, aos interesses chineses. A China tem um grande interesse nessa região, né. Então, hoje o mundo, os centros decisórios estão muito concentrados ainda nos países centrais, né? Os centros de decisão ou de pesquisa. Alguns centros de pesquisa também já caminharam para países periféricos. A Índia é um lugar para onde se deslocaram-se, né? Centros de pesquisa importantes também. A China se transformou um grande centro de pesquisa também, né? Mas nos países centrais ainda se tem muito, né? Se trabalha muito a marca, o marketing, né? A propaganda do produto, a pesquisa para avançar, para qualificar o produto, mas a produção em si ela está cada vez mais periferizada, né? Então hoje você tem Bangladesh, Mongólia, né? México, El Salvador, né? Mais outros países ali do sudeste da Ásia, como Paquistão, né? Com países que são grandes bases de produção, né? E aí se busca mão de obra barata, às vezes leis ambientais menos exigentes, né? Matérias-primas, dependendo do que se produz, tecnologia, mão de obra qualificada, né? Inclusive ele fala em base técnica adequada e mão de obra, trabalho qualificado, né? Então ele está se referindo a um nível de qualificação maior da mão de obra, né? Mas a Índia, por exemplo, tem centros de pesquisa importante, né? Muita grande empresa de TI terceiriza esse serviço com a Índia, os call centers, que a Índia é famosa de organizar call centers que atendem empresas do mundo inteiro, né? Falam inglês fluentemente, tudo mais. Então, essa é uma tendência do mundo de hoje, né? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os itens dessa questão. As mudanças nas atividades produtivas, a que o texto faz referência, é motivada pelo seguinte fator: definição volátil das taxas aduaneiras e cambiais. Não, né, pessoal? Volátil é algo que oscila muito, que gera uma insegurança, né? Esse não é o tipo de cenário que é atrativo para essa descentralização de produção por parte das grandes empresas, né? Prestação regulada de serviços bancários financeiros. Regulação demais do setor financeiro não é uma coisa que essas empresas gostam. Elas gostam de maior liberdade de entrada e saída de capitais e de investimentos, né? Não gostam de se sentir amarradas, não. Controle estrito do planejamento familiar e fluxo populacional. Não, né? Não é uma preocupação das empresas que descentralizam a produção, né? Até gostam de volumosa mão de obra a menor custo, né? Então não seria esse. Renovação constante das normas jurídicas e marcos contratuais, não. Isso gera a chamada insegurança jurídica. Nenhuma empresa gosta disso, né? Deslocar uma planta de produção para um país distante, investir e de repente ser surpreendido por uma mudança na legislação que prejudica os interesses da empresa. Inclusive o Brasil é acusado de ter ainda muita insegurança jurídica, faltam muito marcos regulatórios, né? Esse é um dos gargalos para o Brasil se transformar num player global mais interessante, né? E letra E, oferta suficiente de infraestruturas logísticas e serviços especializados? Corretíssimo, né? É outra coisa que falta ao Brasil. O Brasil tem um problema sério de logística, de escoamento de produção, né? Porque é todo baseado em transporte rodoviário, a estrutura portuária brasileira é insuficiente e ultrapassada muitas vezes, né? O Brasil peca muito nisso aí, né? Nós tivemos a Intel pesquisando se vinha no Brasil ou não e desistiu porque viu que a nossa logística não é boa, né? Tranquilo? Então, a resposta correta da 74, letra E. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resolução e até a próxima. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro.
Goiás, a viola me redime. Creia ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime. Luz e Dorival Caymmi, Vale de Jackson do pandeiro. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos.